Olá, esse aqui é meu vídeo para a atividade de pesquisa em letras e linguística. O artigo que eu escolhi é sobre as dificuldades que levaram a avanços na área de ensino por causa da pandemia. Como todos sabemos, a pandemia trouxe muitas dificuldades para todos nós, afetou a cada um de nós de formas diferentes. E na área do ensino, as escolas tiveram que fechar, né? Não teve jeito. Mas também, por outro lado, os alunos não podiam ficar sem aprender, né? Sem estudar, sem ter aula. Então foram estudadas várias maneiras de trazer a aula até os alunos, que não poderiam vir até a aula. E a autora, né, ela traz para nós um exemplo que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor, que é o método CALL. A autora Cynthia, ela descreve o CALL como um método assistido, ou seja, que recebe assistência computacional na área do ensino. E o que isso quer dizer? Que basicamente todo o método de ensino é adequado para aulas mediante computador, ou seja, no caso, aulas online. E de forma resumida, material audiovisual, com bastante áudio, bastante vídeo, bastantes imagens, tudo isso que pode ser exibido numa tela de computador de forma interativa para não ficar muito chato. Nada de escrever na lousa como se fosse sala de aula. Exercícios que você recebe um modelo e depois responde segundo o modelo, chamados language drills, exercícios de linguagem, de fixação. Leitura, caso exista uma leitura no livro, tocar um áudio no qual os personagens estão lendo os textos e depois os alunos podem ler da forma deles depois de terem ouvido. Exercícios auditivos no qual um áudio é tocado e os alunos ouvem e depois respondem de acordo com o que eles ouviram, né? Essas são ferramentas, exercícios, atividades que são completamente compatíveis com o método online, método computacional. E esse é o CALL. São exercícios, atividades, metodologia em geral, que permitem o ensino tanto na sala de aula e da mesma forma sem necessidade de ajustes online. Exemplo disso é a escola CCAE, a Escola de Idiomas, que ensina inglês e espanhol, que utiliza esse método antes mesmo da pandemia. Só que utilizava através da televisão e os alunos ainda permaneciam na sala de aula observando. Só que com a pandemia eu percebi que as escolas CCA elas tiveram uma transição muito suave, porque o método já era totalmente compatível através do CALL. Então eu peço que deem uma lida no artigo e comentem sobre o que vocês acharam, porque eu achei esse sistema o máximo, na minha opinião, porque realmente não teve necessidade de nenhum ajuste entre a forma que era antes e a forma durante a pandemia. A gente deu aula do mesmo jeito, né? É isso aí. Apenas meus pensamentos, né? Reflexões a respeito do texto que foi lido. Eu vou deixar o link aí abaixo. Obrigado por ter assistido, pessoal.